Fala tu pra mim aí. Já te ocorreu de você se deparar com alguém comentando algo do tipo: "Ah, eu não acredito na teoria do Big Bang porque ela é só uma teoria"? E qual foi a sua resposta diante disso? Você saberia rebater esse argumento? E sabia que isso tem profundas implicações sobre a forma como nós vemos a natureza? Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Alberto Mesquita, sou astrofísico e você está no Acastrofísica, é a sua academia de astrofísica, onde aqui eu tento te mostrar e te apresentar a natureza da forma mais fidedigna que ela é. Então vamos entender a linguagem da ciência. Mas, em primeiro lugar, o que é uma linguagem? Bom, na forma mais básica, né? A linguagem é uma ferramenta de compartilhamento. É o código que permite que uma ideia saia da sua cabeça e entre na cabeça de outra pessoa. E para isso a gente usa o idioma. E o idioma é feito de palavras, dentre outras tantas coisas, né? Então, as palavras, elas possuem significados e eles dependem de um contexto. E uma palavra, ela tem vários significados, claro, de acordo com o contexto. Só que na ciência isso é um problema. Por quê? Porque a palavra ela precisa ser o mais precisa possível para descrever certos fenômenos. Ela não pode apresentar ambiguidade. Então, se o cientista quer se comunicar com outro, ele precisa usar palavras que sejam o mais precisas possível. Só que um idioma, ele não tem palavras infinitas. Ele tem um determinado limite. E isso é um problema. Então, na ciência, como ela surgiu, pelo menos a ciência moderna, muito recentemente, ela tem que pegar emprestado de palavras do cotidiano, né? Coisas que a gente já conhece. Só que quando elas entram para ciências, elas tomam um significado diferente do cotidiano e de uma forma muito precisa. É claro que pode esse significado ser muito parecido com o que a gente conhece, mas não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra e esse cuidado precisa ser tomado sempre que formos trabalhar com ciência. Dito de outra forma, as palavras são flexíveis, só que na ciência isso não pode acontecer. Na ciência, as palavras não são usadas por convenção cultural, mas por definição operacional. Só que se essas observações não forem feitas nas suas devidas proporções, ou seja, se você não estiver atento ao significado da palavra dentro do contexto científico, você pode ser induzido a sérios erros. Bom, e esse cuidado ele precisa ser tomado, porque na hora de você tentar entender essa linguagem no contexto, se você não estiver atento com isso, isso vai te induzir a erros, especialmente na hora de explicar para o público leigo um determinado conceito, um determinado fenômeno, que usam palavras que você está acostumado no dia a dia. E se você não estiver atento a isso, você pode incorrer a desentendimentos desnecessários. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Pense na palavra trabalho. Quando eu vou falar sobre esse assunto lá para meus alunos, nas minhas aulas, eu começo contando uma historinha que é a história do trabalho, né? Eu começo assim. A palavra trabalho, ela vem do tripalium, que era um instrumento usado pelos algozes, né, para punir os escravos. Então, é como hoje a gente diz assim: ah, vamos lá para a labuta, vamos pro trampo, pegar o trampo. Naquela época se dizia o seguinte: vamos pro tripalium, ou vamos pro trabalho. Então, isso foi evoluindo e passando ao longo dos anos, né? Se incorporou ao português, e aí a palavra tripalium virou trabalho e está aí até hoje, né? Então, ela tem esse significado. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a física? Absolutamente nada a ver. Isso não tem nada a ver com a física. Aí meus alunos ficam, inclusive, curiosos, né? Dizem, como assim não tem nada a ver? Dizem, não só não tem nada a ver, quanto ela tem significado oposto ao que a gente pensa. Vamos ver um exemplo aqui. Então, trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo do vetor força com o vetor deslocamento. A gente representa o vetor com essa setinha aí, ó, essa setinha vermelha aqui. Ó. Então, o teu trabalho aqui vai ser máximo quando a tua força estiver paralela ao teu deslocamento. Porém, há outra situação bem curiosa. Olha só. Quando o ângulo é de 90 graus, o produto escalar entre a força e o deslocamento vai ficar assim, ó. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é zero. Então,
logo o trabalho vai ser zero. Ou seja, se eu tiver uma força que estiver atuando perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado por essa força é zero. Agora olhe esse exemplo aqui. Note essas mulheres carregando um balde. E aí observe, elas aplicam uma força para cima, que é para segurar esse balde, né? Provavelmente um balde de água, e elas se deslocam para frente, né? E se você observar, o vetor força faz um ângulo com o deslocamento de 90 graus. E isso significa o quê? Que o trabalho dela é igual a zero. Agora vai me dizer que essas mulheres não estão trabalhando, que o trabalho dela é zero. Sei. Então note o problema que tem da linguagem aí. O trabalho usado na física é diferente do trabalho tido no cotidiano. E se você não observa essa diferença, você se incorre a erros. E na hora de explicar para alguém, ou na hora de comentar uma coisa com alguém, ou até para entender certos conceitos de física, se você não estiver atento a esse tipo de detalhe, você vai se perder e não vai entender o que está sendo dito. E não é só isso, tem várias outras situações em que os termos na ciência é completamente diferente dos utilizados no cotidiano. Por exemplo, cor. Cor a gente conhece, né, do cotidiano, no nosso dia a dia. Só que a cor utilizada na astronomia não tem nada a ver com essa cor do nosso cotidiano, porque a forma como a gente fala, ela é muito subjetiva. Você sabe, né? As mulheres, inclusive, têm tendências a identificar muito mais o espectro de cores, detalhes, do que os homens. Mas na ciência a gente não pode ter essa subjetividade. Então é preciso definir o que é cor. E lá, cor é a subtração de dois filtros. Então a definição de cor ou índice de cor é completamente diferente da forma como a gente entende cor no nosso cotidiano. E não fica só nisso não, tem outras coisas ainda mais radicais, como por exemplo, cor na astrofísica é uma coisa e na física nuclear é outra completamente diferente. As partículas possuem propriedades de cor, mas não é essa mesma cor que a gente conhece. Eles também têm sabores, quarks, eles possuem os up, down, bottom, top, são formas, são propriedades que eles possuem que são chamados de sabores. E note, não tem nada a ver com a ideia de sabor que a gente tem no nosso cotidiano. E aí tem uma piada que o pessoal conta lá na física, é piada de nerd, né? Que eles dizem assim: as mulheres, quando elas falam, a sua voz é mais aguda, né? Então ela tem uma frequência bem maior. Já o homem tem uma voz mais grossa, então a frequência dele é mais baixa, né? Então na física a gente diz assim: é por isso que as mulheres falam com maior frequência, entendeu? Enfim. Ou seja, o conceito está certo de frequência maior, mas ele não tem nada a ver com a abundância de falatório que normalmente as mulheres são conhecidas. Ou seja, o conceito que é usado na física não tem nada a ver com o conceito do dia a dia, e é usado como um trocadilho, né? Então fica claro que você precisa entender a linguagem correta, o significado correto das palavras, para que você não incorra a erros e a conclusões precipitadas, que é muito comum de acontecer. E, infelizmente, eu não vejo ninguém comentando a esse respeito. Especialmente com os adolescentes, né? Com os jovens que estão iniciando no conhecimento sobre física, esses tipos de vocabulário, essa maneira de poder expressar, deveria ser explicado com muito mais propriedade. E principalmente para você, adolescente, jovem que está começando agora a entrar na física, é importante perceber que é fundamental você conhecer essas nuances da ciência, porque isso pode lhe induzir ao erro e você acaba que não vai entender nada de certos conceitos, então é fundamental que você esteja atento a esses detalhes. Então é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo no canal. Espero que tenha gostado. Então até a próxima resenha e valeu!